Tá. É, eu vou usar, gente, o SQL Server Management Studio porque na máquina de vocês já vão ter instalado ele, né? Ele tá até passando no pendrive aí. Quem não pegou, o pendrive tá aqui, tá? Então, olha lá. Ponto barra SQL Express, ou seja, minha máquina local, né? E a instância é SQL Express. Vai usar a autenticação do Windows, então ele vai usar o meu próprio usuário do Windows para poder logar no servidor do SQL Server. E eu vou criar aqui agora um novo banco de dados. Tá? Para criar, como que eu faço? Botão direito aqui, banco de dados, novo banco de dados. Vou chamar esse banco novo de contatos. Então, deixa eu só ver se está gravando mesmo. Tá. Contatos. Perceba, gente, o seguinte. Aqui ó, tem dois tipos, ó. Contatos e contatos log. O contatos log armazena tudo que está acontecendo no banco de dados. Tá? As operações que estão acontecendo no banco de dados. E o contatos em si é o arquivo que armazena os dados, né? Olha a pastinha que fica lá, ó. Então por isso que a gente não conseguiu fazer aí, porque fica dentro do arquivo de programa. Vou aqui então, eu vou criar agora a tabela de clientes, tá? Nós vamos começar com a tabela mais simples. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai desmembrar essa tabela e colocar um cadastro de telefone separado, colocar um cadastro de cidade separado, para vocês verem como que a gente faria, né, para trabalhar com mais de uma tabela aqui na mesma tela. Tá? Para começar, eu vou usar uma tabela só, para a gente entender a ideia da coisa, e depois a gente ajusta isso para trabalhar com mais de uma tabela. Então, ó, botão direito, tabela. A tabela vai ser uma tabela de contatos, né? Então a primeira coisa, eu vou colocar o ID. O ID vai ser do tipo de dados int. Vou permitir nulo, gente? Não, né? Ele acho que vai ser a chave primária, né? Então não posso permitir nulo, tá? Eu quero colocar ele como autoincremento. O que eu faço então? Eu venho aqui embaixo nas propriedades da coluna. Vou lá aqui, ó, especificação de identidade. Vou colocar, é identidade sim. O que é isso aqui? Incremento de identidade e semente de identidade. O semente é em qual número que ele vai começar. Então ele vai começar no número 1, o 1 vai ser o primeiro cadastro, e vai somando de 1 em 1. Ou seja, eu posso começar no 1000 e ir somando de 10 em 10. Tá? Não tem problema nenhum isso. Vou colocar como chave primária, né? Então, botão direito, definir chave primária. E aí vamos continuando. O nome do contato vai ser nvarchar. Ele está tirando o autocompletar aqui. nvarchar. Qual que vai ser o tamanho do nome? Vamos colocar 80 aqui, né? Vou permitir nulo? Também não, né? Vou colocar aqui agora o endereço. nvarchar. Ele está tirando o autocomplemento meu. nvarchar. Vamos colocar aqui de 70. Pergunta, eu vou permitir valor nulo no endereço? Acho que não, né? Se é um contato, pelo menos o endereço e o telefone ele teria que preencher. Então eu vou tirar, permitir nulo, bairro, nvarchar. Vamos colocar aqui de 30. CEP. Cidade.
Vamos colocar a cidade aqui de 30. O F. Vamos colocar o F com 2, né? Oi? Pode, pode. Mas vamos manter o mesmo padrãozinho aqui só pra gente não ficar tendo que detalhar os tipos de dados aqui. Vou colocar o telefone também. Quantos dados, quantos caracteres tem o telefone, gente? Então vão ser 5 com 5, 10, 11, 12, 13, 14. Tá? Eu vou colocar como obrigatório, então, o endereço, a cidade, o F e o telefone. Tá? Deixar o bairro CEP para que ele não precise ser preenchido. O ID nós colocamos como chave primária, então, autoincremento. Os outros dados todos como N vai achar, o tamanho deles. Vou fechar aqui, ele vai perguntar se eu quero salvar, vou colocar aqui sim. Qual que é o nome? Vou colocar aqui de contatos. Então está feita a minha tabela. Se eu der aqui o selecionar 1000 linhas superiores, ele já vai fazer uma consulta na tabela, pegando os primeiros 1000 registros, e eu vou ver que não tem nada aqui. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou lá no Visual Studio e vou montar a classe disso, a tela e por aí vai. Então eu vou aqui começar um novo projeto. Vou chamar aqui de PRJ Contatos. Aí, gente, qual que é a lógica agora? Eu começar a criação das minhas classes. Ele fala assim, posso começar pela tela? Pode. Mas na hora que você está definindo a classe, você já está visualizando como que vai ficar o projeto. Se você não tiver feito documentação, nesse caso que nós não fizemos, né, por ser um projeto pequeno, se você lembrar de alguma coisa durante a criação da classe, é mais fácil de mudar do que na tela, né? Então eu vou começar pela classe aqui, por achar mais tranquilo de fazer alteração se precisar. Da tela, vou. Então, lá, PRJ Contatos, Add, Class. A minha classe, vou chamar ela aqui de CLS Contato. Normal. E eu vou colocar aqui, ó, né? Int ID. Já comento isso aqui, tá, gente? Fiz um pouquinho diferente aqui do que vocês estão acostumados. Nome. Deixa eu ampliar os campos aqui, senão eu não lembro. Vamos, filho. Então, nome, endereço, bairro, CEP. Então, nome, endereço. Do que? Mas aqui não vai precisar. Do jeito que eu estou fazendo aqui não vai ter necessidade. Eu já vou explicar por que não. Cidade UF.
Ó, o que que eu fiz aqui então, gente? No período passado a gente usava outro modelo, né? A gente usava assim, ó, o get, aí colocava aqui o return, né? Colocava aqui a parte privada, então private int id, por exemplo. Colocava o get e colocava o set. Só fazendo outro modelo para vocês terem uma ideia aqui, tá? Então o get ele vai retornar o underline d e o set pega, joga no id o value. E é assim que a gente fazia no período passado, esse modelinho, né? O que eu estou fazendo com isso então? Eu estou criando uma parte privada e uma parte pública, ok? Então, lá na parte pública eu usava o nome id e internamente eu usava underline id, tá? Eu posso trabalhar assim? Posso. Posso trabalhar dessa forma aqui? Também posso. Qual que é a diferença dos dois? Com esse modelo aqui, eu não tenho a parte privada e a pública, tenho só a parte pública. A parte privada eu até tenho, mas eu não tenho como acessar ela diretamente, tá? Porque o próprio compilador que cria, então ele cria uma variável interna lá para fazer o get, fazer o set, que eu nem sei que nome que é essa variável, então eu não consigo acessar, tá certo? Quando a gente vai fazer algum projeto que eu não preciso de acessar a parte privada, eu posso usar esse modelo, ok? Vou deixar assim então, só para vocês poderem enxergar das duas formas aqui. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou fazer a minha tela. É mais fácil. Na verdade, tem as desvantagens. Depois, na hora que chega mais para frente, vocês vão ver que em algumas situações eu tenho que ter os dois. Né? Eu tenho que ter o privado e o público. Mas se eu não precisar, é mais fácil. Então eu vou colocar aqui o ID. Vou colocar o name dessa caixa de texto de txt id. Tá? Falar, não tem como a gente agilizar esse processo? Não tem, gente. Você tem que criar as caixinhas mesmo e dar o nome delas um por um. Essa aqui eu vou chamar ela de nome. E aqui, txt nome. O que é uma coisa importante de fazer aqui, gente? Eu tenho a propriedade aqui, maxLength. Esse maxLength me diz qual que é o tamanho máximo que eu posso digitar dentro dessa caixa de texto. Então é bom que isso daqui siga o mesmo tamanho lá do banco de dados. Porque senão o usuário vem aqui e digita 100 caracteres. Lá no banco de dados está com 80, aí ele dá erro na hora de fazer a gravação, tá? Então a gente vai sempre seguir aqui o mesmo padrão de lá. Para vir aqui, né, botão direito no nome da tabela, Design. Aí ele abre a estrutura de novo para me consultar ou então fazer qualquer mudança que precisar. Então eu vou colocar nesse aqui 80. Vou copiar esse parzinho aqui para ver se agiliza um pouquinho. Aqui o endereço está com 70, né? Lá no banco. Próximo é o bairro, não é isso? Não, não é difícil não. Bairro. Esse é txt endereço. Txt bairro. Aqui
que vai ser a cidade. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um cadastro de cidades e nós vamos puxar numa tabela do banco de dados as cidades aqui. Mas por enquanto a gente não tem, então vamos usando assim mesmo. Vou colocar um combo box para os estados. Tá? Vou colocar aqui alguns itens só, para a gente não gastar muito tempo, né? Agora vem CEP, né? O CEP eu vou usar o máscara de box. Vou colocar a máscara dele aqui. Eu esqueci de mudar o nome das caixas de texto aqui de cima, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Esse já pus. Esse eu vou colocar como CBO cidade. O F, aliás. Esse eu vou colocar como MSK CEP. O que mais que tem? Só o telefone, né? Então eu vou criar aqui mais um para armazenar o telefone. Mudar o mask para seguir o telefone, né? Tranquilo, né? Isso aqui é o padrãozinho, vocês já fizeram isso aqui umas dezenas de vezes aí, né? Então, todo mundo não. Vou criar aqui agora só um botão de gravação para a gente poder começar a ideia, tá? Gravar já vai mostrar, viu? Não. Só gravar mesmo, só incluir os dados lá no banco. Então, vou colocar btn gravar. Vou colocar aqui gravar. Professor, por exemplo, fiz o botão mostrar. Eu só vejo 3 vezes. Aí na hora que eu vou apertar o botão mostrar, ele vai mostrar as 3 gravações. Depende da forma que você vai fazer. Se for mostrar... normal, mostrava só um, era essa gravação. Então, se você for mostrar na tela aqui, aí você vai mostrar um só, que você não tem que mostrar, não tem como mostrar 3 ao mesmo tempo. Se você quiser mostrar mais de um, você tem que usar um grid para isso. Ó, vou aqui no meu gravar, então. Vou colocar assim, ó. Dialog result, resposta. Então, a resposta ele vai guardar a pergunta, a resposta da pergunta que eu vou fazer para o usuário, se ele quer confirmar a gravação ou não, né? Então, vou colocar messagebox.show confirma a gravação. Aí vou colocar aqui, ó, messagebox buttons, ponto. Quais os botões que eu quero colocar, gente? Eu tenho aqui, ó, abortar, repetir, ignorar, ok, cancelar, repetir, cancelar. Vou colocar sim e não, né? Confirma a gravação, sim ou não. Tá? Quero colocar também messagebox icon. O que é o ícone? Qual ícone que eu vou mostrar? Então é uma pergunta e vou mostrar um question. Antes disso aqui, gente, eu tenho que colocar aqui, né, o título da caixa de mensagem, tá? Coloquei como gravação. Opa. Aí eu vou verificar aqui, ó, se
a resposta do usuário foi igual a dialogResult.yes, ou seja, se o usuário escolher sim, aí eu vou fazer aqui dentro todo o meu processo de gravação. O processo de gravação, então, começa fazendo o quê? Eu tenho a minha classe, eu tenho a minha tela e tenho o banco. Primeiro passo, eu vou pegar os dados da minha tela e jogar num objeto dessa classe. Depois disso, eu vou criar uma rotina para gravar os dados que estão no objeto dessa minha classe no banco, tá? Vamos fazer a primeira etapa aqui então. Eu vou gravar sem mandar pro banco ainda. É, na verdade na tela você não grava. Lá na classe que você vai fazer a gravação. Então, na minha telinha lá que eu digitei e tal, só o exemplo. Vai, manda pra classe que ela na tela, manda. Isso, a gravação eu vou chamar ela dentro do botão gravar, mas ela não fica no botão gravar. No botão gravar eu disparo ela, que está dentro da classe. Entendeu? Então eu vou colocar aqui, ó, como que chama a nossa classe? CLS contatos, né? Contato igual a new CLS contatos. E aqui, gente, eu vou colocando as propriedades, ó. Colocar, ó, contato. O ID eu preciso colocar? Não. Perceba que como eu não coloquei public aqui antes, ó, nenhum desses aqui está disponível, tá? Deixa eu colocar public em todos aqui. Agora vai estar disponível. Ó. Contato, ponto, primeiro, nome. O que eu vou guardar dentro do nome? Conteúdo de quê? O text box. Né? Então, meu text box se chama txt nome. Então, lá, estou pegando o conteúdo da caixa de texto nome e jogando na propriedade nome do contato. E aqui eu vou continuando. Contato.endereço vai receber o conteúdo de txt endereço.text. O contato.bairro vai receber o txt bairro.text. Contato.cidade vai receber o conteúdo de txt cidade.text. O contato.uf vai receber o cbouf.text. Contato.cep recebe o mskcep.text. E por último, o contato.telefone recebe o MSK. Eu não mudei o nome, vamos ver como é que está aqui. Está mask de textbox 1, vamos mudar para MSK telefone. Então, vou colocar como MSK text. Bom, com esse processinho, o que eu estou fazendo então? Eu estou permitindo o usuário digitar os dados na tela. Quando eu clicar no... Oi? Botão gravar. Estou permitindo o usuário digitar os dados na tela. Quando ele clica no gravar, eu pergunto se ele quer confirmar a gravação. Se ele der o sim, eu estou pegando da tela e jogando para o meu objeto. No projeto final ali, alguns fizeram assim. Tá? Na verdade, teve uma turminha boa que fez assim, né? O que falta agora então, gente? Eu pegar do objeto e gravar no banco, concorda? Isso, depois a gente vai fazer um monte de tratamento, de bloquear a caixa, de liberar botão, tá? A gente vai fazer uma série de coisas aqui. Vou aqui no meu CLS contatos, perceba que por enquanto a gente vai fazer a gravação aqui dentro mesmo. Dentro do CLS contatos eu vou fazer a rotina de gravação. Depois eu vou separar isso em uma outra classe, tá? Mas por enquanto vamos fazer assim, só para facilitar o entendimento aqui. Vou criar aqui então, gente, ó, public void. Por que é void? Porque ele não vai ter retorno por enquanto. Depois, se eu quiser retornar se gravou ou não, eu faço. Gravar.
Vamos pensar junto aqui agora. Eu vou gravar no banco. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Chamar o banco? Abrir o banco de dados, né? Então, eu tenho que conectar lá um banco de dados. Para conectar um banco de dados, eu uso os objetos connection. Se eu vou usar SQL Server, eu vou usar o SQL Connection, tá? Só que se eu colocar aqui SQL Connection, ele não aparece. Por quê? O namespace do SQL Connection não está aqui ainda. Então eu vou lá em cima e vou incluir aqui, ó, using system.data.sql client. Vou incluir mais um que eu vou precisar depois, tá? Using system.data, somente, só esses dois. Ok? Se eu vier no gravar agora, eu posso criar aqui, ó, SQL Connection, conexão igual a new SQL Connection. Aí eu vou configurar a conexão com o meu banco de dados. Então eu ponho conexão.connectionString. O que é o connection string, gente? São as configurações de conexão com o banco. Qual que é o nome do servidor, qual que é o nome do banco de dados, como que eu vou trabalhar com usuário e senha. Primeira coisa, então, eu vou colocar qual que é o nome do servidor. Então eu vou colocar data source. Qual que é o nome do meu servidor? ./SQL Express. Se eu colocar uma barra só não vai dar certo. Porque quando eu coloco barra invertida na linguagem C, não é, por exemplo, barra invertida N para pular linha, barra invertida T para poder fazer tabulação. Então quando eu ponho uma barra só, ele tenta interpretar como barra S, ó. E ele não consegue achar, falou, tá errado isso aí. Então para falar para ele que eu quero realmente a barra, eu ponho barra barra. Aí ele entende que é a barra mesmo que eu quero. Segunda coisa, o banco de dados que eu vou trabalhar. Então eu ponho initial catalog igual contatos, que é o nome do meu banco lá do SQL Server. Não, eu comecei como cliente, depois eu mudei, contatos. E eu vou trabalhar com a segurança integrada do Windows, né? Então põe lá Integrated Security igual a true. Entenderam essa ideia? O que eu estou fazendo aqui? Tem. Esses ponto e vírgula aqui são da string de conexão. Esse aqui é do C#. Tá? Então parece que está estranho, né? Ter dois aqui, um depois do outro. Mas é porque um faz parte do connection string e outro do próprio C#. O que falta agora? Mandar abrir o banco de dados, né? Então eu ponho lá, conexão.open. Tá certo? Nesse momento não gravou nada ainda. Só abriu o banco de dados. Tá? Eu quero agora executar um comando SQL Server. No caso nosso vai ser um insert. Para executar um comando insert, eu vou usar o SQL Command. Então vou colocar aqui, ó, SQL Command incluir igual a new SQL Command. Primeira coisa, se eu vou executar um comando insert, ele quer saber em qual banco de dados que eu vou executar esse comando. Então eu tenho que falar para ele, ó, a conexão que você vai usar vai ser a conexão que eu acabei de fazer aqui em cima. Então põe lá, ó, incluir.connection igual a conexão, ou seja, essa daqui. O nome do objeto que eu acabei de criar aqui, né? Ok? Poderia ser qualquer nome. Próximo passo agora eu vou falar qual que é o tipo de comando que eu vou passar. Porque eu posso passar também Story Procedure, posso passar uma tabela direto para ele, e eu posso trabalhar com o comando SQL, que vai ser a maioria dos casos, né? Então eu vou colocar aqui, ó, incluir ponto command type, ou seja, qual que é o tipo de comando? O tipo de comando vai ser text. Porque o nosso insert é um texto, concorda? Insert, intro, apesar de ser um SQL, para ele é um texto. Quem vai interpretar esse SQL é o banco, não o C#. Próximo passo e penúltimo é mandar o comando que eu quero executar. Então eu vou colocar assim, ó, incluir ponto
command text, ou seja, qual comando que eu quero executar. Eu não vou pegar os meus comandos da tela ainda, tá? Só para a gente poder fazer um teste aqui. Então eu vou colocar assim, inset, into, contatos, é contatos mesmo que ficou o nome da tabela? Contatos. E aí quais são os campos? Ó? Nome, vírgula, endereço, vírgula, bairro, CEP, cidade, UF, telefone. São esses, né? Tem mais algum? Não, são esses. Aqui o comando SQL não é case sensitive, tá? Então se você criou a cidade com C maiúsculo, aqui não precisa ser C maiúsculo não. Ele não diferencia. Pode estar fora de ordem. Quais os valores que eu vou incluir nesses campos? Eu vou colocar fixo aqui, para depois a gente pegar o que a gente digitou na tela. Então os valores que eu vou incluir são, no nome, qual o valor que eu quero colocar? Vou colocar Rafael no nome. Tem como colocar esse valor diferente, professor? Diferente como? Não tem que ser nos comandos SQL. Como assim? Por exemplo, você digitou lá na telinha, lá, tipo, para cair direto. O banco de dados. Da tela direto para o banco? Não. Eu tenho que fazer o comando de inclusão. Então, o endereço, o bairro, o CEP, a cidade, na máscara? Vou corrigir lá depois. E se eu for fazer o cliente for digitar o cadastro lá e... Não, então a gente já vai chegar lá. Isso que eu vou entender. A gente já vai chegar lá. Os três? O telefone. Pus 5 aqui, né? Ok. Fechou aqui. Fechou os valores, concordam? Ponto e vírgula no final. Então esse é o comando, ó. Nome, insert, né, insira na tabela contatos, nos campos nome, endereço, bairro, CEP, cidade, UF, telefone, os valores, né, esses valores aqui. É importante, não é obrigatório que siga a mesma ordem. Então você pus nome, você pus aqui nome, endereço e bairro, aqui tem que ser nome, endereço e bairro. Se eu mudar, ele vai gravar no campo errado, né? Tranquilo? Se você colocar, por exemplo, se você trocasse aqui bairro com nome, não teria problema, entre aspas, né? Porque os dois são texto. Mas ele ia gravar o nome no bairro e o bairro no nome. Tá? Aí dá erro. Dá erro. E aí, por último, gente, vou mandar executar esse comando, que eu só configurei tudo, mas não mandei executar ainda. Então, não, por enquanto não. Então lá, incluir ponto execute non-query, ou seja, estou mandando executar um comando que não é uma consulta. Tá? Perceba o que a gente vai executar. Eu vou colocar aqui no contato, ó, contato, ponto, gravar. Ele não está fazendo autocompletar aqui, não tem problema não. Perceba que ele não vai gravar ainda os dados que eu digitei na tela, vai gravar os dados que eu pus fixo lá no SQL. Tá? Posso digitar qualquer coisa aqui, ó, que não tem problema, ele não vai levar nada disso para o banco. Vou dar o gravar ela. Confirma a gravação? Sim. Não fez nada, né? Não pus nenhuma mensaginha depois. Agora eu vou aqui no banco, ó, e vou mandar ele fazer uma consulta para ver se gravou. Então já gravou, tá vendo? Tá? O que eu tenho que fazer agora então, gente? Tem que fazer algumas coisas, né? Primeira coisa, dar uma mensagem aqui. Mas que esse negócio de não ter o autocompletar é chato, né?
colocou aquela, lá naquela classe, você colocou lá no teste o seu de contato, você colocou os campos, né? Por que você colocou os dados ali, esses dados ali? Por que você represou esses dados? Esses são os valores que eu quero incluir no banco. Tá, mas... Por enquanto eu pus fixo, para vocês entenderem o seguinte. Gente, por que eu pus fixo aqui, ó? No começo dá uma confusãozinha com relação às aspas. Tá? Então por isso que eu pus fixo assim. Então, olha, eu comecei o comando insert e eu abri aspas duplas, concordam? Eu vou fechar ele lá no final, eu fechei aspas duplas, lá no final. No meio, eu coloquei tudo como aspas simples. Tá certo? Agora, em vez de pegar o nome fixo aqui, ó, eu quero colocar o conteúdo de nome. Ah, pode crer, mano. É igual se fosse lá no... que a gente fazia ela... Isso, message box lá. Isso. Então, se eu quiser que o campo sempre fosse fixo, eu só dou switch... Isso. Então, a aspa que tinha aqui, ela continua. Aí eu fechei essa string aqui por enquanto, porque eu quero juntar uma variável, depois eu continuo a string, tá vendo? Então, eu abri aspas de novo. Vai. Aqui, ó. Tem aspas aqui e tem aspas aqui. Eu vou deixar, ó. Vou fechar aqui, colocar mais o conteúdo de endereço, mais, e aí continua. Desse jeito. Por isso que eu deixei fixo, para vocês entenderem o que eu estou fazendo com as aspas aqui. Ok? Na verdade, gente, esse é o primeiro modelo, tá? É a primeira forma que a gente vai fazer. Com o passar do período, a gente vai simplificando isso aqui. Mas se a gente for direto para o simplificado, vocês não entendem. Vai gravar, vai funcionar, mas vocês não vão entender como que ele está fazendo aquele processo. Tá? Então a gente vai devagarzinho aqui. Talvez vocês vão pesquisar na internet, alguma coisa, vão ver alguns outros modelos. Tem modelos diferentes, mas o primeiro passo é esse. Tá? Depois a gente vai simplificando. A lógica é a mesma. Então lá, aqui eu vou colocar o bairro. Vocês percebem como que a base do período passado, se você não souber, você não consegue fazer isso aqui direito? Vou. Vamos fazer em grid, em campo. Do jeito que vocês quiserem, a gente faz. Cidade. O F. Na verdade, é que você não tem que decorar a ordem das aspas, você tem que entender. Se você entendeu, você vai saber achar quando faltar algum, porque com certeza nos primeiros que você fizer vai faltar alguma aspa. Aí você tem que entender para poder conseguir achar onde está faltando. É o contrário, né? Uma aspa simples dentro da aspa. Isso. Então lá, eu substituí os valores fixos pelo conteúdo das propriedades do meu objeto, tá? Vou executar aqui. Posso fazer um programa de movimentação tudo usando esse banco de dados aí? Programa de? Qualquer um pode. Mas, professor, o SQL da Microsoft, ele não roda nos tipos de SO, por exemplo, o Linux ou então Só Windows. o próprio Mac. Não, só Linux. Olha lá, ó, clica no botão gravar. Confirma a gravação? Sim. Vamos ver se ele vai gravar. Tem só mais esse semestre o outro de programação? Eu não sei como é que tá a grade pra frente aí.
Tem que olhar. Olha lá, então os dados que eu coloquei na tela, ele já gravou, tá vendo? Aqui na tela, eu já deixei, porque depois na hora de fazer consulta a gente vai usar ele. Tá? Mas para inclusão realmente não precisa. Ok? Aqui ele está automático, né? Ó. Não está na tela ainda, mas no banco já está. Ó, eu tenho que fazer um monte de tratamentos aqui agora, né? Porque na verdade está bem rudimentar ainda. Primeira coisa, o usuário não sabe se gravou ou não. Então eu vou colocar aqui, ó, messagebox.show dados incluídos com sucesso. Oi? Se ele gravar. Não, já está dentro do if. Sei que já está dentro do if já. Eu vou fazer aqui, ó, else. Agora, aí você tem que começar a pensar, gente, na usabilidade do software. Então, quando eu der não, vai gravar? Não. O que você vai fazer? Você vai deixar os dados na tela ou você vai limpar? Então, vocês percebem que, de repente, é o caso assim, olha, então eu vou colocar assim, 3 opções no gravar lá. Confirma a gravação? Sim, não e cancelar. O cancelar, ele cancela a gravação e deixa os dados na tela. O não, ele não grava e limpa, e o sim, ele grava. Agora, a pergunta, será que o usuário vai saber qual que é a função dos 3 botões? Então você começa a ter que lidar com umas questões de usabilidade mesmo, tá? Aí você tem que fazer antes de fazer o comando de inclusão. Depois a gente vai fazer essas validações. Então, se ele não gravou, né, eu vou colocar aqui, ó, gravação cancelada. Não vou fazer nada, vou deixar os dados na tela. Vocês concordam que se eu incluir os dados, eu posso limpar minha tela? Devo limpar, né? Senão fica até estranho. Então eu vou colocar lá, ó, txt id.clear, txt nome.clear, txt endereço.clear, txt bairro, txt cidade, txt cbo, mskcep, MSK telefone. Oi? Não. Deu? Aqui, ó, vou jogar qualquer informação aqui. Olha lá, vou dar o gravar. Confirma a gravação, vou colocar aqui não. Então lá, gravação cancelada, mas ele manteve os dados na tela. Deixei assim por enquanto, depois vocês podem decidir o que vocês querem. Vou dar o gravar de novo, confirma a gravação, vou colocar que sim. Ele limpou a tela, porque ele já conseguiu gravar, e dados incluídos com sucesso. Se eu for no banco agora, mandar executar o select, ele incluiu os dados que eu já digitei lá. Oi. Ainda bem que eu sei. Melhor que qual? Na verdade, é muito relativo isso. Deixa eu só parar a gravação aqui, que senão vai ficar grande demais. Na verdade, é muito relativo. Porque depende da aplicação.